Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Estamos no capítulo 3, radição, módulo 32 e 33. A proposta hoje é trabalhar multiplicação, divisão e potenciação com os radicais, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai começar, então, os objetivos da nossa aula. Tá? Eu já disse, a proposta hoje é multiplicar, dividir e aplicar os conceitos de potenciação com os radicais. Bom, começando ali pela primeira parte, multiplicação com radicais. Olha só, é importante, né, vocês entenderem que a multiplicação ela só acontece se o índice dos radicais forem iguais. Note que aqui você tem índice n e índice n, então é possível multiplicar, tá bom? E como que fica a multiplicação? Repete a raiz com o índice n e multiplica os radicandos a e b, ok? É interessante notar isso aqui também, ó. O a e o b, eles precisam ser reais não negativos, e o n tem que ser um número natural e maior do que 1, tudo bem? Então vamos lá dar uma observada ali nos exemplos que eu preparei para vocês. Olha lá, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. Note que os índices são iguais, aqui é índice 2 e aqui é índice 2. Então, o que você faz? Você repete a raiz, né, o radical, e multiplica os radicandos. Então, vai ficar o quê? 5 vezes 7. Bom, finalizando o cálculo, você vai encontrar raiz quadrada de 35. Tudo bem? Olha o outro. Você tem ali raiz quarta de 1 sobre 2, multiplicado pela raiz quarta de 3/5. Olha que simples, gente. Você repete lá a raiz quarta e multiplica os radicandos. 1 por 2, você vai multiplicar com 3 por 5. E aí como é que vai ficar? Raiz quarta. Como é que a gente multiplica a fração? Nós aprendemos no 6º ano. Multiplica os numeradores. 3 vezes 1, 3. E multiplica os denominadores, 2 vezes 5, 10, ok? Então tá aí, pessoal. Bom, olha o próximo. Agora você tem um radical que está multiplicando uma soma. E nessa soma você tem o número 3, que é um número racional, e o raiz de 2, que é um número irracional. Vamos ver como é que fica? Vamos aplicar aquela propriedade famosa, chuveirinho, lembra? Então vamos lá. Raiz de 2 vezes 3 vai dar 3 raiz de 2. Tá? Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2, pela regra que a gente acabou de aprender, vai ficar raiz de 4. Ok? Por que raiz de 4? Você repete o radical e multiplica os radicandos. E aí como é que vai fechar a conta? 3 raiz de 2 mais 2. Tá? Por que 2? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Tudo bem, pessoal? Até aí? Legal. Então vamos lá. O último aqui, pessoal. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque nós temos uma soma e uma subtração. No primeiro fator você tem 2 elementos, no segundo fator você tem 2 elementos. Então você vai ter que aplicar o chuveirinho 2 vezes. Então olha só, primeiro chuveirinho, raiz de 2, ele tem que ir nos 2 elementos do outro lado. E depois, a raiz de 3, ela também tem que ir nos 2 elementos do outro lado. Então, ao todo, nós vamos encontrar 4 elementos. Vamos ver? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 vezes menos raiz de 3, mais com menos na multiplicação é menos. Vamos encontrar raiz de 6. Muito bem. 2 vezes 3, 6. Isso aí. Olha o outro. Mais raiz de 3 e mais raiz de 2. Mais com mais na multiplicação é mais. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Eu sei que já tem alguém aí que já conseguiu visualizar o cancelamento. Olha o outro. Mais raiz de 3 e menos raiz de 3.
Mais com menos na multiplicação é menos. Vamos encontrar raiz de 9. Muito bem. Bom, como eu disse, tem um cancelamento ali, olha só. Você tem menos raiz de 6 e mais raiz de 6. Então nós temos um cancelamento. Muito bem observado. Agora vamos lá. Raiz quadrada de 4 é 2. Menos raiz quadrada de 9 é 3. Quanto é que dá isso, pessoal? Você tem R$2. Só que você deve 3. Resposta, menos 1. Muito bem, gente. Vou fazer um coraçãozinho aqui, ó. Show de bola. Vamos para a próxima. Atenção, hein? A próxima, pessoal, vai ser uma aplicação desse conceito que a gente acabou de aprender. Essa aplicação, ela é bem natural, porque ela acontece assim, é bem clássica, na verdade. Ela acontece em concurso público, cai em prova. Preste atenção, olha. Determine a medida da área do retângulo a seguir. A área, pessoal, é a região interna do retângulo, tá? E como que a gente descobre a área de um retângulo? Basta multiplicar o comprimento pela largura. Excelente. Então a área nesse caso vai ser o quê? 5 mais raiz de 2, que multiplica 3 mais raiz de 2. Bem legal, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o que a gente acabou de aprender. Olha lá, ó, chuveirinho de novo, ó. Chuveirinho no primeiro, chuveirinho no segundo. Então olha como é que vai ficar, gente, a nossa área. Não esqueça de botar os comentários lá, tá bom? No nosso canal de comunicação, tá bom? Para eu saber se vocês estão entendendo. 5 vezes 3, 15. Depois, 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Olha o outro. Raiz de 2 vezes 3 vai dar 3 raiz de 2. Muito bem. E o outro? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Muito bem. Né? Mantenha o radical e multiplica os radicandos. Excelente. Para finalizar, olha só, presta atenção. Aqui você tem o 15 e raiz de 4 vai ser quanto? 2. Então você vai ficar com 15 mais 2, que dá 17. Agora você tem 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Imagina que raiz de 2 é um x. Então você tem 5x mais 3x. Então você vai ter ao todo 8x. Ok? Então vai ficar quanto esse resultado? 8 raiz de 2. Ok, pessoal? Recapitulando, essa aula foi a aula anterior. Soma de radicais. Quem não entendeu esse passo, essa passagem, por favor, dá uma olhada na aula anterior. Aqui eu estou somando radicais. Ó. Note que esses radicais são semelhantes. Então basta somar o quê? Os elementos que estão na frente, né, do radical. 5 mais 3, 8. Foi? Gente, muito bem. Acabamos de ver uma aplicação desse conceito, tá bom? Agora que a gente já aprendeu, né, a multiplicar radicais, vamos para a segunda parte da nossa aula. Nossa aula é dividida em 3 partes. Ela é bem rapidinha. Segunda parte, divisão de radicais. Como que a gente divide radicais? Preste atenção. Aqui, ó, eu tenho aqui raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. O que é importante? Que os índices sejam iguais. Tá vendo que o índice aqui é N e o outro índice é N. Então, como os índices são iguais, eu consigo dividir. Então, como é que eu vou fazer? Vou botar uma raiz grandona, tá vendo? Uma raiz enésima de quem? Do radicando A dividido pelo radicando B, ok? Então você vai, na verdade, né, juntar esses dois radicais em um único. E aí dividir o A por B. Foi? Só que tem um detalhe, né? O A ele tem que ser um real não negativo e o B tem que ser um real positivo, tá? E além disso, o B ele tem que ser um natural maior que 1, tá? Então esses detalhes têm que ser respeitados. Recapitulando, o A tem que ser um número real, então A pode ser qualquer número. O B
ele tem que ser real, mas ele tem que ser positivo, tá? E o n tem que ser um natural maior que 1, ok? Então tá, pessoal. Vamos aos exemplos. Raiz quadrada de 80 dividido pela raiz quadrada de 5. Fácil. Olha só. Raiz quadrada de 80 por 5. Viu que legal? Então vai ficar o quê? Raiz quadrada. Quem lembra como divide? Eu não lembro. Vou ter que fazer agora aqui. Pronto, deu 16. Depois faz um comentário aí se eu fiz certa conta. Raiz quadrada de 16, quanto é que dá? 4. Foi, gente? Tudo bem? Então tá bom. Vamos para o próximo. Raiz quarta de 1000 sobre a raiz quarta de 20. Olha que fácil. Raiz quarta de quanto? 1000 dividido por 20. Foi? Note o seguinte, pessoal. Aqui tem um cancelamento, ó. Esse zerinho aqui eu posso mandar embora com esse, ó. E aí eu vou encontrar o quê? A raiz quarta de 100 dividido por 2, quanto é que dá? 50, né? Então tá, 50. Será que dá para extrair? Será que dá para simplificar um pouco mais isso aqui? Gente, não dá. Na aula passada nós vimos que não tinha como extrair, né? Aprendemos a extrair. Esse aqui não dá para extrair mais. Até aí tudo bem, pessoal? Beleza. Espero que todos estejam entendendo, tá? Não esqueça de comentar lá nos nossos canais de comunicação para eu saber se estão entendendo. Bom, vamos para a última parte da nossa aula. Falei que a aula ia ser bem curtinha hoje? Então olha só, potenciação de radicais. Potenciação a gente sabe desde o 6º ano, né? Que é quando a gente multiplica fatores iguais. E aí a gente vai fazer isso com os radicais. Então note que você tem uma raiz cujo índice é m, o radicando é a e o expoente do radicando é n, de navio. Isso tudo está elevado a p. A regra diz o seguinte, ó, peteleco para dentro. Olha lá, ó, peteleco para dentro, o p ele vem para cá, ó, e vai multiplicar o n, ok? Não esqueça disso, ó, peteleco para dentro. Como é que vai ficar? O a ele tem que ser real positivo, o m, o n e o p tem que ser naturais e o m, obrigatoriamente, ele tem que ser maior do que 1. Quando a gente fala que um número tem que ser maior do que 1, pessoal, é porque ele está posicionado como índice do radical. Tá legal? Então tá aí, ó. Vamos aplicar agora esse conceito, tá bom? Olha lá o exemplo que eu preparei para vocês. Olha, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Peteleco para dentro, como é que vai ficar? Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Só que esse 2 aí, eu vou multiplicar ele pelo 4. Tudo bem? Bom, raiz cúbica de 5 vezes 8. Tá? Bom, dá para melhorar isso? Dá para melhorar. Esse dá para melhorar. Eu posso escrever de que forma? Quem lembra? Raiz cúbica de 5 à sexta vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tá? Por que eu separei em 6 e 2 o 8? Porque o 6 eu consigo dividir por 3. 6 dividido para 3 dá 2. Então isso aqui vai ficar o quê? 5 elevado a 2 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ok? Pessoal, quem não entendeu esse passo aqui que eu fiz, peguei esse 8 e quebrei em 6 e 2, por favor, dá uma olhadinha na aula anterior. Tá? Matemática, pessoal, é um elo. Tem que saber o primeiro elo para ir conhecendo os demais, tá bom? Aqui, ó, item B, peteleco para dentro. Raiz quarta de 11 elevado a 4. Legal. Olha que interessante. O 4 divide 4, ó. Lembra que eu também posso transformar um radical em uma fração? Olha lá, ó.
Transformei o radical em uma fração. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Olha lá que legal. 11, 4 dividido para 4 dá 1. Isso aqui é uma propriedade, né, pessoal, que a gente aprendeu. Ó. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ó. Olha que legal. Tudo bem, gente? Show, show de bola. Olha o último. Esse vai ser ruim, hein? Olha só, tem que lembrar um conceito lá do 8º ano. Produtos notáveis. Vou escrever aqui no cantinho, ó. Produtos notáveis. Notáveis. Acho que eu escrevi certo. Vamos lá, pessoal. Olha lá, ó. Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro. Sinal de mais, então é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Lembraram lá de polinômios? Esse assunto que a gente viu lá no 7º ano? Isso aí. Bom, vamos resolver então, né? A gente aprendeu que quando eu tenho raiz quadrada e está elevado a 2, vai funcionar igual quando eu tenho raiz quarta elevada a 4. Eu posso cancelar. Viu que o resultado deu o próprio radicando? Ó. Cancelei o 4 com 4, deu 11. E aqui? Vai ser a mesma coisa. Eu posso cancelar essa raiz com esse 2. Ó. Daí vai dar o 2. Opa. O papel deu uma corridinha. Vamos lá. Aqui vai ficar 2 raiz de 6. Mais, aqui ó, outro cancelamento pra gente, ó. Mais 3. Será que acabou ou dá pra fazer mais alguma coisa? Muito bem, dá pra fazer mais alguma coisa, ó. 3 mais 2 é 5. Então vai ficar 5 mais 2 raiz de 6. Tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais um dia. Treinar com vocês um pouquinho de matemática. Tá bom? Até a próxima, gente. Um grande abraço aí. Depois eu vou colocar para vocês lá no nosso